abrir a nossa Bíblia, Tiago capítulo 2, nós falamos semana passada sobre a fé perfeita em Deus, Salmo 46, hoje eu vou continuar falando da fé, um outro aspecto, uma outra abordagem, mas é fé. Vamos avançar um pouquinho no nosso entendimento sobre a fé. Não é fácil não. Fé é um mistério difícil de explicar. A própria definição, e a gente sempre quando cita a fé, cita Paulo, que define a fé como firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. Mas quantos aspectos nós podemos encontrar de fé? Então vamos ver alguns deles hoje aqui, para a gente não ficar confuso, né? Aí pensa que fé é uma coisa só, não, tem muito tipo de fé diferente. E nós vamos abordar alguns aspectos aqui, não todos, mas alguns importantes. Vamos ver Tiago capítulo 2, verso 14, diz assim o texto: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? Podem sentar, por favor. Mantenha a sua Bíblia na mão, que dá mais para o final. Nós vamos ler alguns outros textos que falam de fé. Mas eu queria destacar aqui algumas coisas. Primeiro, a tradução de fé. De acordo com Paulo, fé é a prova, é o firme fundamento daquilo que a gente espera e a prova daquilo que se não vê. Ou seja, resumindo, é acreditar no impossível, é acreditar no invisível, é esperar o que ninguém vê. Isso resumidamente é isso. Parece tão simples, né? Fé é só isso. Acreditar no invisível, esperar algo que ninguém espera. Muito bem. Mas vamos lá. A palavra fé, ela denota crença ou capacidade de acreditar em algo ou em alguém. Até aí, nós poderíamos dizer que todo mundo tem fé. Todo mundo aqui acredita em alguma coisa ou acredita em alguém. Verdade? Se não acreditássemos em alguma coisa, não estaríamos aqui. Nós sempre acreditamos em alguma coisa. A fé é crença ou atitude de confiança em relação a Deus. É outro tipo de fé. Uma coisa é eu acreditar em alguma coisa ou em alguém. Outra coisa é eu ter atitude, ter crença, ter confiança em relação a Deus. Alguma coisa relacionada a Deus, a sua palavra, a sua vontade, a sua obra, seus mandamentos, seus ensinamentos. Então aqui nós já vemos dois tipos. Poderíamos chamar o primeiro tipo de fé que nós citamos aqui, a capacidade de acreditar em algo ou em alguém, nós chamaríamos de fé natural. A fé natural todos têm. Todos têm fé natural. Nós poderíamos dizer que o otimismo é uma fé natural. Otimismo é uma fé natural. O pessimismo é a antifé natural. Já viu aquela pessoa que não acredita em nada? Ele não estuda porque ele não acredita que vai conseguir. Para mim isso não dá, não. Pronto, não tem fé. Ele não empreende um negócio porque ou ele tem preguiça ou ele não acredita que aquilo vai dar certo. Uma ausência de fé natural. Não tem nada a ver com Deus isso aí. Tem a ver comigo mesmo.
Eu tenho coragem, eu tenho fé, eu acredito que vai dar certo, eu prevejo o final. Normalmente a fé nos leva a enxergar o futuro. Você acredita no futuro. Por exemplo, essa fé natural, todos podem ter, de alguma forma todos a têm. Uns têm mais, outros têm menos. Sobre tudo que nós investimos na vida se manifesta um nível de fé. Vamos falar disso tudo. Não é só capacidade cognitiva, capacidade intelectual, maturidade mental. Não, é expectativa de vida. Eu tenho uma expectativa, uma crença, um objetivo, eu tenho uma, como é que eu digo, às vezes eu já falei aqui, como é que eu dou o nome, meu Deus, quando você espera alguma coisa, uma aspiração, mas outro termo que a gente já usou aqui outras vezes, uma ambição. A ambição, eu tenho uma ambição e eu vou correr atrás dela porque eu acredito que eu vou chegar lá. O nível da minha ambição é o nível da minha fé. Fé natural. Então algumas pessoas pensam assim, eu vou lá no passado, né, quando existia o primário, agora é ensino fundamental, etc. O primário, a pessoa pensa assim, não precisa completar o primário, se eu aprender a ler, escrever, tá bom demais. É o nível da fé dele. E quantas pessoas nós conhecemos assim na nossa infância, então, isso era absolutamente comum aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Para que me formar? Para que diploma? Para que completar o primário lá? Não, eu já aprendi a ler, escrever, a minha fé, a minha ambição é essa aqui, a minha expectativa é essa aqui, tá bom. Ele não enxerga mais nada para frente. Ele não vê possibilidade. Eu disse assim, mas eu já estou velho, eu não preciso de fazer mais nada não. Já acabou o sonho, acabou a ambição, acabou a fé do futuro. É como se a vida tivesse encerrado para ele. Isso é coisa natural. Outros têm uma fé que vão um pouquinho além. O cara começa a ser assim, eu serei um médico. Eu serei um médico. Aí ele mora com uma família que não tem onde cair morto, não tem como estudar em escola pública, como era o nosso caso quando era criança. Para estudar em escola pública dependia de ajuda do governo para estudar. Mas você acredita, não, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou chegar lá. Você está vendo tudo, você já está vendo o final da carreira, você sabe onde vai chegar. Não que ela já exista, esteja se apresentando a você, mas você espera com o seu esforço, com o seu sacrifício, com o seu estudo, com sua dedicação, você vai chegar lá. Isso é fé natural. De alguma maneira, todos têm. Tudo que nós investimos na vida, você vai investir numa empresa, num negócio, num relacionamento, num curso. Você investe porque você acredita que vai ter sucesso no final daquele empreendimento. Ou não é assim? Ou então você não entra. Alguém pode até te trazer uma proposta, vamos entrar num negócio assim, que isso aqui pode dar certo. Ele pode, ele está enxergando, mas você não está. Você diz assim, não sei. Não, isso é errado. Já foi, isso é a ausência total da fé. A fé diz assim, estou dentro. Mas tem um preço, não quero saber, mas estou dentro, eu sei que dá para chegar, eu sei que dá. Vamos investir. Isso é fé natural. O que isso tem a ver com Deus? Diretamente nada, indiretamente tem, porque é Deus que nos dá capacidade, é Deus que nos dá força, é Deus que nos dá coragem, é isso? Deus vai nos ajudar a caminhar e nos dá saúde, nos dá vida, nos dá inteligência. Mas o ponto de partida somos nós mesmos, é a nossa visão. Esta é a fé natural. Existe também a fé miraculosa. A fé miraculosa, algumas pessoas têm. Já saímos da fé natural, porque milagre é algo sobrenatural. Concorda comigo? O que não é sobrenatural não é milagre. Se é algo que qualquer um pode fazer, não é milagre. Se é algo que o médico faz, a ciência faz, o engenheiro faz, então não é milagre. Pode ser um grande feito, mas não milagre. Milagre é aquilo que não tem lógica,
não tem explicação e ninguém é capaz de fazer a não ser de uma forma sobrenatural. Então, quando eu tenho fé para milagres, eu tenho uma fé miraculosa. A pessoa está doente de uma doença que o médico diz assim: não tem jeito, você vai morrer disso. A ciência não tem remédio para isso. Mas você diz assim: eu creio que Jesus vai me curar. Eu vou ficar curado. Não, eu vou colocar o meu nome lá no pedido de oração da igreja e Deus vai me curar. Não, rapaz, como você acredita nisso? Você já está morto. Não tem remédio para isso, não tem tratamento para isso. A ciência não sabe resolver isso. Como é que você está acreditando? Imagina uma pessoa cega totalmente, de uma forma irreversível. A ciência já decretou, não tem como. Nervo óptico está afetado, está tudo afetado, não tem como recompor isso, não vai enxergar nunca mais. Mas pela fé, a fé miraculosa, Deus coloca até uma córnea nova, coloca dedos novos, coloca tudo novo e vai funcionar. Vai funcionar. A fé miraculosa é aquela que ressuscita morto, que cura qualquer enfermidade, mesmo que seja desenganado pelos médicos, é aquela que faz abrir mar vermelho, né? A fé miraculosa, a capacidade de crer que algo de sobrenatural vai acontecer. Eu creio que vai acontecer um milagre. Isso é a fé miraculosa. Alguém aqui tem essa fé? Não é muito comum hoje, não. Nós temos alguma fé nessa área também, mas não de milagre. Hoje o que a gente vê, na maior parte dos casos, mesmo dentro das igrejas, não é milagre. É grande operação, mas não milagre. Deus antecipa aquilo que o médico poderia fazer. Pronto. Por exemplo, você está morrendo de dor de cabeça aqui, você pode chegar ali fora, tomar um comprimido e ficar curado. Mas se você tiver fé, a gente vai lá, a dor de cabeça vai sumir se você tomar remédio. É um nível de milagre, mas não é algo impossível. Você pode tomar um remédio e ficar curado. Ou não? Você está cheio de dor de coluna, dor não sei de onde, você pode tomar uma injeção e a dor passar na mesma hora e ficar bonzinho. Aconteceu comigo um dia desse atrás aí. Fiquei aleijado, não conseguia me mexer mais. Fui fazer um serviço aqui e afetou o nervo ciático. De vez em quando ataca esse negócio. Aí tem que tomar uma injeção. Mas a gente pode levantar uma oração dentro da igreja e você ficar curado da coluna na mesma hora. Passou a dor. É um nível de fé. Agora chegar assim e falar assim: você não tem mais coluna. Sua coluna acabou. Né? Nós já vimos isso. Já vimos isso. Paralisia infantil. Paralisia infantil. Nós temos um caso aqui de irmão que foi curado de paralisia infantil. E aí? Não tem cura, não tem reversão, não tem remédio que resolva isso, não tem tratamento que resolva. Não sei se agora já tem, né? Não sou médico. Mas que eu saiba, a paralisia infantil ainda não tem solução. Aí é milagre, porque se levar para o médico, levar para o cientista, levar para todo tipo de análise, assim, é impossível. O que aconteceu aqui não tem explicação. Isso aqui era irreversível. Eu estava no Congo em 2008, se não me falha a memória. Eu acho que eu já contei isso aqui algumas vezes, mas pode ser que alguém não tenha ouvido. E terminando de pregar uma manhã, um calor muito forte, eu saí do plenário da igreja ali, uma salinha muito humilde, fui tomar uma água. E quando eu fui pegando a água assim para tomar, o irmão era o pastor Inquelane. Pastor Inquelane Pata. Eu olhei e tinha um senhor sentado numa cadeira de plástico, assim no cantinho. Aí o irmão disse assim: pastor, desculpa, eu sei que o senhor está cansado, está com sede, mas ora primeiro por esse senhor aí, ele está aqui para esperar o senhor orar por ele. Aí eu não perguntei nada, eu acho que eu estava meio com pressa, com muita sede.
e já cansado de uma manhã inteira, eu simplesmente cheguei, orei por ele, botei a mão assim no ombro dele, Senhor, tem misericórdia, o Senhor sabe o que ele precisa, ajuda ele, abençoa ele, amém. Só que quando eu acabei de orar, eu resolvi perguntar o que ele tem. Ele disse assim, ele é paralítico. Ele é paralítico. Também, sem perguntar mais nada, sem falar mais nada, eu abaixei assim, botei a mão no joelho dele, disse assim, Senhor, isso é um milagre. Isso é um milagre. Eu disse, Senhor, o Senhor que fez o ser humano, o Senhor sabe como funciona tudo. E o Senhor pode botar tudo para funcionar no seu devido lugar. Os nervos, os artérios, os tendões, os músculos, a carne, o sangue. Bota tudo para funcionar de novo, que o Senhor sabe fazer isso. Amém. Nesse nível, nesse tempo, não levou mais, não levou um minuto a oração. E aí, o pastor Inquelândia falou assim, levanta. O pastor já orou por você, você está curado. Isso é a fé miraculosa. Deu para entender? Levanta. O homem olhou assim, sentado. Aí o pastor falou segunda vez, pode ir embora. O pastor já orou, você está curado. Aí o homem olhou terceira vez e o pastor falou assim, você está curado, o pastor já orou, pode ir embora. Aí ele, devagarzinho, assim, meio assustado ainda, né? O homem não andava. Aí ele ameaçou, apoiou na cadeira, se esforçou devagarzinho, assim como eu estou fazendo, meio desconfiado ali. Aí se equilibrou, aí olhou assim para nós, aí tentou mexer com o pé assim, aí o pé dele mexeu um pouquinho, aí mexeu, ele tentou mexer com o outro, aí mexeu também, aí ele deu uma levantadinha assim com medo, e aí deu uma batidinha, o pé mexeu, aí ele deu o outro, aí o pastor falou de novo, você está curado, pode ir embora, o pastor já orou. Aí ele, quando ele deu o segundo e terceiro passo, ele viu que ele estava curado, aí ele foi embora. Tinha 3 degrauzinhos para descer, desceu um degrau. Foi tão assustador que eu olhei para os irmãos e disse assim, rapaz, você tem certeza que ele era paralítico? Essa é a fé miraculosa. Aí o irmão disse assim, pastor, nós vimos ele entrar carregado nessa cadeira, 2 homens carregando ele sentado nessa cadeira. Só que aí eu perguntei, mas quem mais viu isso? Aí os moradores, irmãos de lá, disseram assim, irmão, esse homem é paralítico, ele fica mendigando aqui nessa rua aí todo dia, todo mundo conhece ele, é paralítico a vida inteira. Lembra do paralítico da Porta Formosa? O coxo da Porta Formosa? Pois é. Isso, irmão, explodiu naquela rua, naquele bairro. A igreja cresceu de uma forma tremenda, porque todo mundo conhecia o paralítico. Era um quadro irreversível. Essa é a fé miraculosa. Quantas pessoas afirmam, mesmo quando o médico diz assim, olha, não tem mais jeito, fulano, agora você pega lá por todos os santos, porque aqui a gente não tem mais o que fazer. E a pessoa diz assim, doutor, eu creio num Deus vivo e eu vou ficar curado, o meu fulano vai ficar curado. Essa é a fé miraculosa. A fé miraculosa também, ela pode acontecer para outras coisas. Por exemplo, nós estávamos dirigindo a congregação de Chaperó, muitos anos atrás, e eu tinha uns carros velhos, né? Como sempre, aquela luta tremenda, a gente não tinha condição de um carro bom, e não tinha recurso, e gastava tudo na obra. E um dia eu estava vindo, e nessa ocasião a gente estava acumulando Chaperó e Teixeira. Às vezes eu ia para lá de manhã, eu voltava correndo para a tarde aqui. E às vezes era o contrário. E aquele dia eu estava correndo de lá, depois de um domingo de escola dominical, e o sol rachando, e eu pego a Rio Santos, quando não tinha nada ali naquele retão, onde tem a entrada ali para Casa da Moeda. E depois que passava aquilo ali, tinha um trecho quilométrico de mato dos 2 lados, não tinha casa, não tinha nada. O carro me enguiça naquela reta, só mato de um lado e de outro. E eu sempre andei
com ferramenta para mexer no carro, se desse problema. Eu desmontei, abri a tampa do capô, desmontei carburador umas 3 vezes, desmonta daqui, era carburador, era uma Opala antigo que a gente tinha. E mexe daqui, mexe dali, e a pastora Leda no volante, liga ali, o cara não pega, aí desmonta de novo o carburador, e a hora passando, e eu suando, e meu Deus, eu tenho que chegar na igreja. De repente eu estou mexendo no carburador do carro, com a tampa do motor levantada. Eu só vi quando chegou um sujeito do meu lado, pelo lado da rua. A rua está aqui está o mar, a gente vindo nessa direção. E aí ele parou do lado da pista, do lado da rua, e botou o rosto assim, na minha direção, e disse assim: você tem isso assim, assim? Até hoje eu não me lembro, nunca mais lembrei o que ele me perguntou. Eu disse assim: não tenho não. E aquele homem muito mal encarado, os olhos vermelhos como brasa, eu nunca vi ninguém com aquela aparência, né? Uma vara assim nas costas, com uma trouxa imunda pendurada aqui assim. Imagina, uma barba desse tamanho, imunda, nojenta, um cabelo horroroso, grandão, sujo, embaraçado, um troço horrível. Que imagem terrível. Quando ele perguntou, eu falei: não tem. Ele disse assim: eu sei, pastor Oséias. Chamou pelo nome. Era o próprio cão encarnado. Aí ele só falou isso e virou as costas e foi embora, pelo lado da rua. Imagina, aqui está o asfalto, aqui está o mar. Eu estou aqui com o carro parado, com a tampa do capô levantada, ela no volante. Quando ele olhou para mim, que eu disse que não tinha, ele falou: eu sei, pastor Oséias. E saiu com aquela trouxinha imunda nas costas, andando na direção que ele vinha, no meio da rua, no asfalto. Foi só o tempo, uma reta perder de vista. Foi só o tempo de eu tirar o rosto de trás do capô, olhar para ela no volante e perguntar assim: você sabe de onde ele veio? Você viu de onde ele saiu? Ela disse assim: não, quando eu vi, já estava chegando aqui. Eu falei: meu Deus, é um troço maligno. Aí eu olhei para ver para onde ele estava indo. Não tinha ninguém, lugar nenhum, nem no asfalto, nem no mato. Em segundos o homem apareceu, em segundos ele sumiu. Aí vou entrar na fé do milagre. Na mesma hora eu coloquei a mão no carburador do carro, que eu já estava mexendo há horas. Eu coloquei a mão no carburador e disse assim: demônio, já te descobri, pode sair daqui agora, porque eu tenho que fazer a obra de Deus e o carro tem que funcionar. E disse assim: liga o carro. Ligou na mesma hora, eu fechei a tampa do capô e ia embora. Manifestações sobrenaturais. Essa é fé. Esse tipo de fé parece que ainda que não seja tão frequente como já foi no passado, de a gente crer no milagre na hora, crer na cura, crer na solução do problema. Hoje nós estamos vivendo incrédulo, parece que Deus não tem mais poder para fazer nada. Ainda se manifesta um pouco dessa fé. Ainda se manifesta um pouco dessa fé. Ainda tem alguém que crê no milagre, que crê na operação sobrenatural. Tem alguém aqui que crê que Deus pode mudar o quadro da sua vida, pode mudar a história, seja de cura, seja de problema, Deus pode mudar? Essa é uma fé para milagres, que nós temos que alimentar, porque ela também é bíblica. Você quer ver Jesus, todos os milagres que ele fazia com alguma pessoa, o que ele dizia? A tua fé te salvou. É a fé que muitas vezes nós não temos. Às vezes nós traduzimos fé por coragem, e a antifé por preguiça, por covardia, por medo. Mas seja como for, para alcançar milagre, você tem que ter essa fé. Você tem que crer que Deus pode. E crer, a fé é tomar posse. Quando você diz: sai porque eu já te descobri, o carro vai funcionar. Dá vontade de falar mais dessas coisas. Porque também, nesse mesmo período,
Um dia nós rodamos tanto, visitando e pegando gente em casa e levando, que acabou a gasolina. Passei um sábado, um domingo inteirinho rodando dentro do Chapéu, comendo poeira. Entra a rua, sai a rua, levei um cidadão no hospital em Itaguaí, vamos embora. Esqueci que gasolina acabava. Na hora de vir embora, 10 horas da noite, um tempo que teve racionamento de gasolina, de combustível, que os postos fecharam no domingo, lembra? Fecharam. Aí tantas horas fecharam, irmão. Aí eu pensei, não tem problema não, aqui na saída de Chapecó, na Rio Santos, tem um posto que ficava aberto, bem na entrada de Chapecó, aquele posto estava sempre aberto. Não, a gente vai sair aqui, não tem gasolina para chegar em Itaguaí. Mas assim que a gente sair de Chapecó, a gente abastece ali e vai dar para chegar em casa tranquilo. Irmão, quando eu chego naquela esquina, saindo de Chapecó, o posto estava fechado. Eu falei, meu Deus, eu não vou chegar na Avenida Brasil, não vai dar para chegar. E aquele trecho todo da Rio Santos até chegar em Santa Cruz, Avenida Brasil, tinha outro posto em Santa Cruz. Eu falei, quando chegar ali em Santa Cruz, Avenida Brasil, a gente abastece quando eu chego. E com medo, meu Deus, não deixa o carro parar, não deixa parar, porque aqui não tem posto. Com as crianças pequenas dentro do carro. Chegou na Avenida Brasil, Santa Cruz, tudo fechado. Meu Jesus, tem misericórdia, agora acabou. Senhor, tem misericórdia, eu não posso ficar na rua, amanhã tem que trabalhar, como é que eu vou ficar num lugar desse? Aí, me ajuda a chegar em Campo Grande, porque em Campo Grande tem outro posto. Chegamos em Campo Grande, fechado. Jesus, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. Agora só em Realengo, tem o tal do vagão, o posto do vagão, tinha Realengo. Ali sim, ali está sempre aberto, a gente entrava sempre por ali, por Realengo. Quando a gente chega no posto do vagão, fechado. Aquele dia, nenhum posto no nosso caminho estava aberto. E eu disse, meu Deus, tem misericórdia, como é que o ponteiro já estava parado, desde que nós saímos de Chapecó. Eu achava que eu não chegava na saída de Chapecó. Quando a gente chega aqui próximo da usina de asfalto, aquilo ali era um tempo que era uma desova, né? Não tinha nada ali, não tinha loja, não tinha casa, não tinha condomínio, não tinha nada ali, era só mato. E tinha um ponto ali que de vez em quando a gente passava na escuridão da noite, tinha um carro queimado, e tinha uma desova. Quando chegou naquele ponto, o carro morreu, não tinha uma gota de gasolina. Já era 11 e tal, quase meia-noite. As crianças dormindo dentro do carro, a gente cansado. No dia seguinte tinha que trabalhar. Eu pensei, num lugar desse, se eu saio para buscar gasolina, eu deixo ela e as crianças dentro do carro. Quando eu chegar, não tem ninguém nem carro. Também não posso mandar ninguém buscar. Também não posso ficar dormindo aqui dentro do carro, num lugar desse. Eu emudeci, ela emudeceu, as crianças dormindo. Eu debrucei o volante assim e eu só falei em pensamento. Falei, meu Deus, um fim de semana inteiro trabalhando na tua obra. Eu não gastei gasolina por displicência, porque eu abusei. Eu simplesmente estava preocupado em ajudar as pessoas, em visitar, em carregar, em abençoar. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? De repente, uma inspiração do céu. É como se eu tivesse ouvido uma voz assim, liga o carro. Como você vai ligar o carro que acabou de morrer sem uma gota de gasolina? Quem já tentou botar um carro para funcionar sem gasolina? Ele vai ficar toda a vida até acabar a bateria. Na hora que eu estava debruçado, que aquela voz me disse, liga o carro. Eu olhei para ela, não falei nada, só liguei o carro pegou na mesma hora. Eu também não falei mais nada, estiquei, afundei logo o pé para sair logo dali. Eu não tinha portão ainda na garagem, não tinha portão, né? Eu já embiquei assim, numa velocidade só, já embiquei para ir no embalo. Quando eu virei e embiquei para a garagem, o motor morreu. Ele acabou de estacionar na garagem só no embalo. Não tinha uma gota de combustível. No dia seguinte, para o carro pegar, eu tive que botar aquele negócio de abrir o carburador e botar uma gotinha de gasolina dentro para ele poder pegar. Porque estava tão seco que não tinha o que puxar. Não tinha como puxar a gasolina no tanque. Esse tipo de coisa é a fé para milagres.
Deus pode reverter qualquer situação. Você está crendo nisso? Qualquer situação, mas não é. Eu acredito que Ele pode fazer, mas não creio que vai fazer comigo. Isso não é fé. Fé é a certeza de que vai acontecer. E a certeza de que vai acontecer provoca atitudes de quem crê que vai acontecer. É atitude. Eu citei aqui os dois casos, né? Bota a mão. Qual é a atitude da fé? Onde está a obra da fé? E aí a gente vai encerrar aqui com o Tiago. Ele diz assim: a fé sem obras é morta, ou seja, ela não existe. Não adianta você falar que tem fé se o teu ato, as tuas atitudes, os teus atos não mostram que é a tua fé. A fé é o que te leva a fazer alguma coisa. Você só faz algo porque tem fé para fazer. Se você não faz, é porque não teve fé. Quando eu coloco a mão no carburador e diz assim, sai porque o carro vai ter que funcionar, isso é o meu gesto que mostra que eu tenho fé que vai funcionar. Senão eu não vou fazer papel de bobo. Eu não vou botar a minha mão e ficar falando com vento se eu não acredito que não vai acontecer. Se você coloca a mão e diz assim, saia porque você acredita, você tomou posse, vai acontecer. O ato prova que você creu. Quando Deus diz assim para Moisés, diga ao povo que marche. Marchar em direção ao mar, tocar com a vara no mar, era o ato de fé, era a obra que prova que ele cria. Se Deus diz assim, toca no mar que eu vou abrir, e Moisés diz assim, Senhor, eu sei não, sei não, isso não abrir. E o povo que está comigo, eu vou fazer papel de bobo, eu vou tocar na água e depois, isso não acontecer. Irmão, está entendendo o que é obra de fé? Quando ele diz que a fé sem obra é morta, é porque qualquer fé produz movimento, produz atitude. Você fica em casa dormindo, esperando que a história mude. Não vai mudar. Não vai mudar. A tua fé faz você se movimentar. Eu vou sair de casa, vou fazer alguma coisa, porque Deus vai na minha frente e vai acontecer. Aí você não fica em casa dormindo. Aí vai mudar. A fé faz você fazer alguma coisa. A fé para plantar. Eu vou colher muito arroz aqui. Vai. Não fica dormindo. Não, eu tenho fé que um dia eu ainda vou ser um grande fazendeiro. Vai. Não arruma uma fazenda e não trabalha não capina, não planta, não vai acontecer nada. Agora, se você diz assim, eu tenho fé que eu seria um fazendeiro, você vai comprar uma fazenda, ou você vai trabalhar numa fazenda, você vai de alguma forma fazer alguma coisa, e você vai conquistar um pouco hoje, um pouco amanhã, você vai plantar um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, daqui a pouco você é um fazendeiro. Se você crê que vai conseguir, que vai chegar lá, você vai trabalhar para chegar lá. Mas aí vamos encerrar com o que está aqui. Até agora eu falei de fé natural, falei de fé miraculosa. E a fé salvífica? A fé salvífica, a fé para a salvação, é a crença incondicional na palavra de Deus, como norma de vida estabelecida por Ele, para que o agrademos. Ou seja, se eu creio que o que Deus exige que eu viva aqui na terra, seja em relação a Ele, em relação aos irmãos, em relação à sociedade, em relação às leis, em relação às autoridades, em relação à família, em relação ao negócio, em relação à honestidade, ao aspecto moral da vida, em relação a qualquer coisa, a palavra de Deus é o único meio de agradar a Deus. Se eu viver o que está na palavra, eu agrado a Deus. Se eu creio nisso, se esta é a minha fé, todos os meus atos, toda a minha vida, todas as minhas atitudes, todas as minhas obras vão mostrar que eu creio nisso, porque eu vou fazer exatamente aquilo que eu creio. Não adianta eu dizer assim, eu tenho muita fé em Deus, mas a vida não condiz com essa fé em Deus. As atitudes não condizem.
E quando ele fala de obra, ele não está falando de um grande feito visível, tipo assim, eu vou construir um grande templo, eu vou dar muito dinheiro para os pobres, eu vou dar um monte de cesta básica, eu vou fazer ação. Não é essa a obra. A obra que ele fala aqui, que é fruto da fé, a fé salvífica, é a obediência a Deus, a sua palavra, no modo de viver, no modo de agir. A fé salvífica é a capacidade de praticar a vontade de Deus por acreditar piamente nas suas promessas. Eu disse que nós íamos ler, então vamos lá, porque a hora passa rápido, está quase chegando. Vamos lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Quem achar primeiro, por favor, vai ler. A capacidade de praticar a vontade de Deus por acreditar piamente nas suas promessas é não ter dúvida da salvação, não pelo simples fato de acreditar que é possível ser salvo. Entenda isso. Fé salvífica não é eu acredito que eu posso ser salvo. Ora, se você crê que Jesus é Deus, que Ele morreu na cruz para salvar, você vai crer que é possível ser salvo. Uma coisa é eu acreditar que eu posso ser salvo, eu poderei ser. Outra coisa é viver a salvação. Foi fundo agora, foi? Como é que eu posso viver a salvação? E isso é algo que nós mesmos podemos inferir, aliás, podemos aferir. Nós podemos conferir isso com a nossa própria vida. Se formos sinceros, todos nós sabemos a nossa condição diante de Deus agora. Se Jesus vier agora, graças a Deus, já tomara que venha. Tomara que venha. Eu estou assim com Ele, eu estou numa comunhão tão grande que eu queria que Ele viesse agora. E, irmão, vai ser ruim de achar essa pessoa. Ou não? Quem é que acha que é fácil? Quem é que levanta a mão assim para Deus e as abençoa? Eu sei que existe. Eu sei que tem alguém em algum lugar. Com certeza tem. Não estou falando de boca para fora. Com certeza tem. Eu acredito que aqui dentro tem. Mas é algo tão sério que até para esses você tem que parar e pensar um pouquinho antes de responder. Quando Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta, hein? Só me resta a coroa. É a certeza. Paulo vivia a salvação, ele era salvo, ele se sentia, ele não acreditava na possibilidade de. Nesse ponto, quando ele fala isso, ele já tomou posse. Ele já tomou posse. Tem um momento que ele fala assim: eu preferia partir e estar com Deus. Eu prefiro partir, mas por causa de vocês eu vou pedir a Ele para ficar um pouquinho. Não é porque eu tenho medo de partir, estou com medo da morte. Não, a minha comunhão, o que eu sinto com Deus, olha para mim, o meu viver é Cristo. Eu não vivo mais, não sou mais eu, é o próprio Cristo que vive em mim. Isso é a fé salvífica. Se eu pudesse, o meu desejo era ir embora agora. Cristo vive em mim, eu não vivo mais. O meu viver é Cristo. Isso é fé salvífica. Agora, por causa de vocês, eu preciso ficar mais um pouco, porque eu ainda tenho que trabalhar, eu ainda tenho que ajudar, eu ainda tenho que ensinar, eu ainda tenho que fortalecer vocês com a palavra. Mas por causa só de vocês, se dependesse de mim, eu queria ir embora agora. Quantas pessoas nós temos hoje? Existem algumas pessoas assim? Existem, eu creio nisso. Mas não são muitas, não. Hoje nós somos aqueles crentes que têm medo de Jesus vir agora. Porque nós não vivemos a salvação. E nós, ainda digo mais, alguns de nós estamos ainda ligados às obras, presos a obras. Quando ele fala de obra aqui, ele não está falando de cumprimento da lei, ele não está falando de rituais, ele não está falando de esmola, ele não está falando de obra material visível, ele não está falando de
liturgias. Ele está falando de viver a palavra de Deus. Obras que mostram, por exemplo, uma obra que é obra de salvo, que eu falo sempre aqui, o perdão. Perdoar do jeito que a Bíblia ensina, só uma pessoa salva consegue. O carnal, natural, não consegue, não, é impossível, é impossível, é impossível. Quando nós conseguimos praticar o perdão, vamos falar outro tema, que é a palavra de Deus e a vontade de Deus, o amor. A gente toda vez que fala de perdão, atrela ao amor, porque você só perdoa se tiver verdadeiro amor. Não o amor do mundo, o amor de Cristo, o amor verdadeiro, o amor ágape. É aquele amor incondicional. Eu não te amo, não te amo porque você é meu amigo, porque eu sou assim contigo, você é meu parceiro. Eu te amo porque eu te amo. Você pode ser meu inimigo, você pode me perseguir, você pode querer o meu mal, você pode ter me traído, você pode fazer o que quiser. Quando a gente chega nesse nível de amar uma pessoa e perdoar incondicionalmente, é porque nós estamos praticando obras que provam que temos a verdadeira fé salvífica. Nós vivemos para Deus, vivemos em Deus e Ele vive em nós. É esta fé que nos faz pôr em prática. Eu pedi para ler Efésios 2, verso... Qual foi o verso? 8 e 9. Leia, por favor, quem achou? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque como o Tiago diz assim, se você diz que tem fé, você tem que mostrar as obras. Se você diz que tem fé e não tem obra, essa fé é mentirosa. Quando ele diz a fé é morta, significa ela não existe. Você está mentindo. Você não tem fé. Não, pastor, eu tenho fé, eu oro, eu jejuo. Você ora, você jejua, você dá dízimo, dá oferta. Mas quantas coisas da palavra de Deus você não consegue praticar? Você acha difícil, acha impossível. Essas duas que eu falei, eu acho que elas são as bases, né? O amor e o perdão. Eu acho que não existe nada mais difícil na demonstração da fé do que o amor e o perdão. Não tem nada mais difícil. Todo mundo que está me ouvindo aqui, se tiver exceções, me perdoe as exceções. Mas pelo menos, da natureza humana a gente pode afirmar, todo mundo aqui, se sofrer um mal qualquer, vai buscar vingança. Vai desejar vingança. Alguns têm muita dificuldade de perdoar, não é esquecer, é perdoar. Vai mudar completamente o comportamento para o resto da vida. Vai condenar e apontar dedo para o resto da vida. Não, mas eu tenho muita fé em Deus. Se tem fé, tem que ter obra. Amor, perdão, misericórdia, bondade, benignidade, mansidão, socorro mútuo. E quantas outras coisas são obras que um salvo pode praticar. Eu digo aqui assim, ó. A fé salvífica é não ter dúvida da salvação, não pelo simples fato de acreditar ser possível, mas por estar e se sentir em plena comunhão com Deus, por meio das práticas de obediência e amor à sua palavra. Eu não estou salvo, não me sinto salvo, porque eu faço boas obras, eu sou bonzinho. Eu me sinto salvo porque eu estou em íntima comunhão com Deus. E eu estou em íntima comunhão com Deus por meio da prática da sua palavra. Parece que é um círculo virtuoso. É um círculo virtuoso. Quanto mais a gente se aproxima da palavra e pratica a palavra, mais a gente está em Deus. Quanto mais a gente está em Deus, mais a gente pratica a palavra. E quanto mais a gente está em Deus e mais pratica a palavra, mais a gente se sente como Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu não quero saber, eu quero partir com Cristo, eu quero que Ele venha. Eu não tenho medo, eu não tenho insegurança.
Eu quero que Ele venha, porque eu vivo pela fé, eu vivo a salvação. Aí eu coloco uma observação: não confundir com salvação pelas obras. Há uma teoria de uma determinada denominação religiosa, que eu não vou citar o nome por respeito, muito comum entre nós, aqui no Brasil principalmente, que acredita piamente, aliás, são duas denominações religiosas aqui no Brasil, aliás, no mundo, essas duas são muito fortes no mundo todo, acredita que a salvação vem pelas obras. Eles afirmam, com base aqui em Tiago, eles tomam esse texto aqui, por exemplo, está vendo aí, ó, não adianta você ter só fé e não ter obra. Perfeito, é isso que Tiago está falando. Mas aí ele diz assim: nós seremos salvos pelas obras, se não praticarmos obras, não seremos salvos. Parece que somos induzidos a isso quando lemos esse texto, mas não é exatamente isso. O que está dito aqui é que você não pratica obras para ser salvo, você pratica obras porque é salvo. Você não pratica obra para ter fé, você pratica obra porque você tem fé. Eu dirijo porque tenho carteira de motorista, ou eu tenho carteira de motorista porque dirijo? Peguei você. Deu para entender? Uma coisa depende da outra. Mas o que vem primeiro, a carteira ou o saber dirigir? Primeiro eu tenho que saber dirigir. Agora eu só vou estar autorizado a dirigir se eu tiver carteira. Agora, se eu tiver uma carteira e não souber dirigir, eu vou enfiar a cara no poste. Ou não é isso? Ah, eu tenho muita fé. Então mostra que você tem fé. Dirige então com a sua fé. Aí mete a cara no poste. Ah, eu tenho muita fé. Então evangeliza. Eu tenho muita fé, então amo. Eu tenho muita fé, então perdoa. Isso eu não sei não. Perdoar, não sei não. Eu tenho muita fé, então usa de compaixão. Ah, compaixão comigo não, eu não sou otário. Você tem a carteira, mas não sabe dirigir. Quantas coisas nós deixamos de produzir justamente porque nós não temos fé. A fé é mentirosa. Nós somos religiosos, mas fé não. A fé produz ações que mostram que ela existe. Toda e qualquer fé produz obra, mas nenhuma obra pode produzir fé. Quem entendeu isso? A fé sempre vai produzir obra. Se a minha fé é para colher arroz, vai me obrigar a plantar arroz. Se você me ver plantando arroz, é porque eu acredito que eu vou colher arroz. Eu não preciso falar para ninguém que eu acredito que eu posso colher arroz. Se todo mundo está me vendo plantar, é porque eu acredito que eu vou colher. Se alguém me vê praticando a palavra de Deus, eu não preciso falar que tem fé. Aliás, eu me lembro agora de uma frase que eu ouvi de um irmão que já é de saudosa memória. Ele contou há muitos anos atrás que num curso, num seminário onde ele estudava, existia uma faixa enorme, um seminário teológico, e naquela faixa estava escrito assim, de forma que todos pudessem ler todos os dias, dizendo assim: em primeiro lugar, viva o Evangelho. O que é isso? Obras. Os nossos atos provam que nós verdadeiramente somos evangélicos. Segundo lugar, viva o Evangelho. Em terceiro lugar, viva o Evangelho. E, se puder, pregue. Entendeu a colocação? Primeira preocupação, viva. Segunda, viva. Terceira, viva. Quarto, se puder, pregue. O que significa isso? Atos, ações, obras que provam que verdadeiramente o Evangelho está dentro de nós.
que Cristo está em nós, que o Espírito Santo está em nós, que Deus está em nós, que somos regenerados, que somos filhos de Deus, que temos verdadeira fé, somos movidos por esta fé. Tudo que fazemos prova aquilo que acreditamos. E o contrário disso é verdadeiro. Tudo que nós deixamos de fazer prova que nós não temos essa fé toda que dizemos ter. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Quem acha fácil agora ter fé? Levanta a mão. Difícil, né? É difícil mesmo. É difícil ter essa fé. Se está difícil ter a fé para o milagre, imagina a fé salvífica. Nós fomos levados por uma enxurrada de problemas que nos desvirtuam da presença de Deus, nos afasta, e isso é cada dia mais. Cada dia nós estamos mais distantes. Mas será que ainda dá tempo da gente chegar perto? Dá tempo? Dá tempo da gente começar a pensar? Espera aí, meu Deus, como é que eu falo de um Deus que eu não consigo viver o que Ele manda? Eu falo de um Deus que eu não consigo obedecer. Ele ensina tanta coisa. Jesus falou assim: vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. E aí ele diz assim: o meu mandamento, o que eu mando para vocês é esse, no mesmo capítulo. Ele explica o que ele está mandando, para não ficar dúvida. No mesmo capítulo, assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E o que eu vos mando é esse: ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O ato de amor é uma obra que mostra que nós temos fé. O ato de perdão é uma obra que mostra que nós temos fé, a fé salvífica. O ato de evangelizar de coração. Quando eu falo evangelizar, eu não falo de proselitismo. Evangelizar não é convidar as pessoas para vir para a minha igreja, pelo amor de Deus. Eu acho muito difícil falar isso, mas eu falo isso nas conferências que a gente faz sobre missão. E pensa que missão e evangelização é proselitismo. A pessoa só está salva se vier para a minha igreja. Se não for para vir para a minha igreja, eu não vou trabalhar, eu não vou evangelizar. O que adianta eu ir lá evangelizar e ir para outra igreja? Isso não é obra de fé. Obra de fé é evangelizar, trazer a pessoa para o Evangelho de Cristo, trazer a pessoa para Cristo, trazer a pessoa para Deus, mudar a vida desta pessoa por verdadeiro amor, saber que esta pessoa vai perecer se não estiver em Cristo, e esse amor verdadeiro leva-nos aos atos, às obras que vão provar que nós sentimos isso. É como você se jogar, arriscar a sua vida para salvar alguém. Me lembro que alguns anos atrás, eu estava na ativa ainda, e um colega nosso, do Corpo de Bombeiros, se não me engano ele era caro, ele teve uma promoção por bravura, eu estava lá na promoção dele, passando no canal do Mando, ele viu quando uma mulher perdeu a direção e caiu dentro daquele canal de esgoto. O cara estava passando de folga, estava de serviço não, bombeiro, de folga, mas condicionado a salvar pessoas. Eu não quero saber se eu vou me sujar de fezes, de esgoto, vai sujar minha roupa limpinha, minha farda, se tem rato, se tem cobra, se tem o que tem. Ninguém pensa em rato uma hora dessa, né? Vai, bombeiro. Agora, esgoto. O carro caiu, ele não pensou para ver, pulou atrás, mergulhou no esgoto e foi lá, tirou a mulher dentro do carro, salvou a mulher. Ele salvou só porque ele estava fardado, só porque ele era bombeiro e tinha uma carteirinha, porque tinha algo ardendo dentro dele verdadeiro. Verdadeiro. O sentimento dele por aquela vida foi externado na sua atitude de pular logo atrás. Ele não pensou duas vezes. Aí não precisa provar, eu estou aqui para salvar pessoas, o meu trabalho é esse, eu faço isso. Não precisa falar, o ato fala por si. Se você é verdadeiro servo de Deus, os seus atos vão falar. É a obra de fé. A minha obra prova que eu tenho fé. E a minha fé, sem obra, não prova nada.
porque ela não existe. Por isso que ele diz que a fé sem obra é morta. Você pode bater no peito, você pode subir monte, pode descer monte, pode passar madrugada, pode ir para a vigília, pode dar dízimo, você pode botar a boca no chão, até ralar, até sangrar, e pode orar dia e noite. Quando você sair dessa oração, o que você vai fazer da vida? O que vai provar a sua fé é o que você vai fazer depois da oração. Não é a oração que vai provar a sua fé. Não é quantas horas ficou de joelho. Não é quantos dias ficou no monte. Não é quantos dias jejuou. Isso não vai provar a sua fé. Mas o que você vai fazer depois disso vai provar que tem fé ou não. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aliás, perdão, irmão. Perdão. Não, eu preciso fechar aqui. Gálatas 3, verso 1 e 2 e Gênesis 5, verso 24. Eu preciso citar esses dois versos para os irmãos entenderem o fechamento dessa palavra. Gálatas 3, verso 1 e 2. Quem achou pode ler. E outro procura Gênesis 5, verso 24. Quem achou Gálatas 3, versos 1 e 2? Ó insensatos Gálatas! Ó insensatos Gálatas! Quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isso quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito ou pelo ouvir com fé? Foi a obra da lei que você recebeu o Espírito de Deus ou foi por ouvir e agir com fé? Viu o que está escrito aí? Ele poderia dizer assim, ó, você já ouviu a lei, você já leu, você já aprendeu, pronto, está resolvido. Mas não está resolvido. Se não aplicar a fé que vai promover as obras, a lei, essa lei, inclusive, por mais sagrado que seja, por tudo que está aqui, se não for praticado, demonstrando a verdadeira fé, nada disso faz efeito. Por isso que tem gente que tem a Bíblia dentro de casa aberta no Salmo 91, aberta em qualquer salmo, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Não adianta mostrar a Bíblia para o diabo, quem não tem medo de nada. Não adianta nada disso. É a verdadeira fé que produz obras. Aí vamos ler Gênesis 5, verso 24. Eu poderia ler Hebreus também, né? Mas a hora já passou. Depois os irmãos leem Hebreus 11. Quantas demonstrações de fé e alguns tipos de fé diferentes que está ali em Hebreus 11. Mas vamos ver Gênesis 5, verso 24. Algo tremendo aí. O que está escrito? E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus tomou para si. Alguém pergunta assim, o que isso tem a ver com fé? E Enoque andou com Deus e ninguém jamais o viu, porquanto Deus o trasladara, Deus o tomou para si. Ou seja, Enoque foi arrebatado vivo. Por que ele foi arrebatado vivo? Porque está escrito aí, por que ele foi arrebatado vivo? Porque ele andou com Deus. O que é andar com Deus? É pegar para o jardim igual Adão. Deus, dá a mãozinha aqui e vamos passar no jardim. Estou andando com Deus. Não é esse andar com Deus, não é um andar físico. É a prática de obras que mostram que ele tem Deus. É o tipo de vida, é o estilo de vida. É o que pensa, o que sente, o que faz. Que mostra, Deus está na minha vida e eu estou em Deus. De tal maneira a comunhão de Enoque com Deus, na prática da vontade de Deus, que diz assim, esse homem não pode ficar na terra. Ele vai se sujar da terra. Os atos dele, tão perfeitos diante de Deus, obras de fé. Aí em Hebreus 11, eu vou só citar, sem comentar, alguns textos. Hebreus 11. É o texto que fala da fé, né? Como ninguém. E é aí que Paulo começa dizendo assim, a fé é o fim fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que se não vê, e papapá. Aí olha o que ele diz aqui, alguns versos do capítulo 11. Verso 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, pela fé ele praticou obras. Qual foi a obra de Abel? A oferta.
Mas qual é a obra que agradou a Deus? Foi a oferta ou foi o sentimento com que ele deu a oferta? Quantos estão acompanhando o raciocínio? Porque Caim também deu oferta. Então, se fosse oferta por oferta, os dois estariam aceitos. Mas o ato de Abel foi movido por fé. O ato de Caim foi movido por formalidade. Eu dou dízimo porque eu dou dízimo, acabou. Eu dou oferta porque eu dou oferta. Agora eu dou oferta porque eu quero tanto ver a obra de Deus abençoada. Eu dou dízimo porque eu quero muito ver a obra de Deus andar para frente. Eu quero, meu Deus, se eu pudesse eu fazia muito mais do que isso. Aí Deus está vendo. A obra aí não é a oferta, não é o volume, mas a forma e o sentimento com que se faz. Aí outro verso: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Acabamos de ler agora, Gênesis 5, 22. A vida de Enoque era a demonstração da sua verdadeira fé. Verso 7: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca. Ele acreditou na palavra de Deus e ele andou justamente diante de Deus. Não só construiu a arca, é importante que entendamos isso. Não é porque ele construiu a arca em obediência a Deus, é porque ele acreditou que andando errado seria destruído e andando certinho na presença de Deus seria salvo. Então ele preferiu agir de forma a agradar a Deus. Construir a arca era apenas obediência de uma ordem, mas a sua postura e a sua prática de vida cotidiana foi que custou a sua salvação. Por isso que ele foi escolhido para construir a arca. Pela fé Abraão, verso 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde. Vou te fazer pai de uma grande nação, eu vou te abençoar, em ti serão benditas todas as nações da terra. Agora sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Sim, senhor, eu estou indo. Qual foi o ato de fé? Obediência. É para sair, estou saindo. É para parar, estou parando. É para voltar, estou voltando. É para mudar, eu estou mudando. Os nossos atos que vão provar a nossa fé. Tem que mudar de atitude. Tudo crente que nós fomos até agora tem que ser diferente daqui para frente. Ah, mas eu não vou mudar. Eu não estou aqui para isso. Depois da cidade, depois de tanto, eu nasci assim, vou morrer assim, não quero mudar. Ausência de fé. Agora, se eu creio que se eu fizer o que Deus está mandando é o caminho da vitória, vou mudar a minha vida. Abraão fez pela fé. Verso 17: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Pela fé. Não é porque ele ofereceu Isaque. Aí eu volto à mesma coisa da oferta. Não é porque você deu a oferta. Não é porque você obedeceu uma ordem. É o sentimento com que você obedeceu. Imagina, Deus diz assim: mata o teu filho e oferece sacrifício. Qualquer ser humano diz assim: Senhor, peça outra coisa. Eu não vou matar meu filho. O meu filho vale mais do que qualquer coisa que o Senhor me pedir. Qualquer coisa. Eu estou falando alguma bobagem aqui? Você trocaria, faria qualquer outra coisa, mas jamais daria o seu filho. Mas a obra que Abraão demonstra aqui não é dizer assim: sim, Senhor, já estou matando ele agora. Não é isso não. É o sentimento, é a prioridade que ele estabelece, é a ordem dos valores. O que vale mais, Deus ou meu filho? Entendeu o que é obra da fé? É obra de fé. O que vale mais, Deus ou meu filho? Diz assim: Deus vale mais do que meu filho. Eu vou entregar meu filho. Quando ele sai para entregar o filho, não é só a obediência que está em jogo, é o valor que ele dá a Deus, mais do que ao seu filho. Esta é a obra de fé. A gente não consegue valorizar nada. Aliás, Deus mais que nada. Qualquer coisa para nós vale mais do que Deus. Vamos encerrar. Fiquemos de pé, por favor. Vamos meditar nessa palavra e pedir a Deus misericórdia. Que Deus nos ajude.